Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, fez declarações nessa tarde dessa segunda-feira que assustou investidores do mercado. E para potencializar, o dia já começou com o Bitcoin e várias outras criptomoedas em queda após o anúncio do primeiro-ministro do Japão que pode fazer a taxa de juros do Banco Central japonês, o BOJ, subir mais ainda, o que foi o principal motivo pelo qual a gente viu aquela queda nos 49k no começo de agosto. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e as principais estratégias para quem está investindo em Bitcoin. Fica comigo até o final. Pessoal, hoje está sendo um dia bem volátil, principalmente aí para a maior parte dos mercados ao redor do mundo, né? A gente teve aqui um dia que começou em alta, depois a gente teve uma retomada, aí uma puxada para baixo, depois das 3 horas da tarde que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou ao vivo. Eu vou trazer aqui um resumo nessa notícia de tudo que foi discutido, inclusive o dólar chegou a subir, o DXY aumentando e várias ações aí caindo depois que o Powell afirmou que os Estados Unidos, o Banco Central americano, não tem pressa para cortar os juros. Tanto que isso foi ao contrário do que vários investidores esperavam. A gente sabe que a maior probabilidade no começo do dia era um corte de 50 pontos base na próxima reunião, e a gente iria encerrar o ano de 2024 com a taxa de juros entre 3,75% e 4%. Essa era a maior probabilidade até agora de manhã. Então, com as falas do Powell falando que o Banco Central não tem pressa para cortar os juros, os investidores remontaram a carteira. Vale falar que a gente deve sim ver mais 2 cortes ao longo desse ano, mas essas decisões serão avaliadas em cada reunião e, claro, de acordo com os indicadores macroeconômicos que na live que a gente fez hoje mais cedo a gente falou aí em mais detalhes. Mas, a título de resumo, essa vai ser uma semana muito complicada aí para os ativos em geral, para as criptomoedas, porque nessa terça-feira, amanhã, dia 1º de outubro, a gente vai ter o PMI industrial. E vamos ter também os JOLTS, as ofertas de emprego, que são dados aí da economia e do setor de empregos, né? Do setor aí do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Além do mais, na quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais e contínuos para seguro-desemprego, PMI não manufaturado e PMI composto e do setor de serviços. E na sexta-feira a gente vai ter o payroll. Então vai ser uma semana muito tensa e que deve fazer esse sentimento dos investidores variar. E além do mais, a gente viu uma recuada no preço aqui na maior parte dos criptoativos após ser eleito o novo primeiro-ministro do Japão, que é o Shigeru Ishiba. E essa eleição desse novo ministro fez as ações japonesas terem o seu pior desempenho desde o evento do Carry Trade, o crash que aconteceu aí em agosto desse ano. Tudo isso porque o Ishiba ele é favorável a novos aumentos de juros pelo Banco Central do Japão e ele pode influenciar nessa decisão. Mais aumentos na taxa de juros fazem as pessoas sair da renda variável, que foi o motivo pelo qual a gente viu aquela queda tão intensa aqui no dia 5 de agosto, na segunda-feira, que inclusive teve que rolar um circuit breaker, né? A gente falou disso tudo aqui ao vivo. Mas vamos falar um pouquinho aqui de gráfico, que a gente tem aqui algumas estratégias. Por mais que as notícias tragam medo no mercado, a gente tem que pensar que mês de setembro foi um mês muito bom, tá? O Bitcoin ele chegou a ter uma alta acumulada aqui, ó, da mínima até a máxima de mais de 26%, e vale falar que essa queda que muita gente está aqui cantando como apocalipse, outubro a alta foi cancelada. Pessoal, Bitcoin ele tá caindo só 3%. Ele vai fechar o mês de setembro com uma alta impressionante. Deixa eu só ocultar aqui os desenhos indicadores. Até agora a gente falta uma horinha para fechar, 1h30 aí para fechar o mês de setembro com uma alta aí de 7,89%. Vai ser o melhor mês de setembro da história. E como vocês sabem, um mês acontece muita coisa. Só em setembro a gente viu o Bitcoin voltar para os 52 mil dólares, chegar lá nos 66 e agora está nos 63.
outubro costuma ser um mês ainda melhor para as criptomoedas. A gente está aqui formando uma tendência de alta, estamos acima da região das médias e agora o preço está vindo fazer uma queda. Mas lembra que o nosso fundo prévio está lá nos 57 mil dólares. Então, pessoal, não se desesperem. O Bitcoin está entrando numa tendência de alta. Ele está rompendo essa figura que é uma cunha descendente. Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. E tudo indica que o Bitcoin deve, ao longo dos próximos meses, vir retestar e, quem sabe, até romper as máximas históricas. Então, para você que está desesperado, saiba que agora é momento de compra. Agora é momento de acumulação e temos pontos importantes aqui para pensar em comprar. Então a gente pode traçar uma Fibonacci aqui do fundo até o topo, onde a gente tem aqui regiões, olha só, tal como 63, 61.800 e 60.700, que é justamente essa região aqui de maior liquidez. É onde a gente tem a maior alavancagem acumulada das últimas 2 semanas, que é onde o preço costuma chegar, tá? O preço ele vem buscar regiões de liquidez, que é onde a gente costuma traçar alvos de compra. E de venda também, né? Liquidez para cima a gente também tende a vender. Mas nesse caso aqui, essa região verde, além de ser uma região importante de Fibonacci, é a região de mais forte liquidez que a gente tem. E vale falar que a última vez que isso aconteceu, a gente também teve um toque bem certinho, né? Um toque quase que milimétrico também nas regiões de Fibonacci, que era onde a gente tinha maior liquidez, próximo aos 57 mil dólares. Então, se a gente voltar aqui para essa região de Fibonacci, 63, 62 principalmente, e 60 mil dólares, muitas pessoas vão querer comprar o Bitcoin porque a gente vai estar formando um fundo ascendente para criar uma base de preço, captar novos compradores para finalmente confirmar o rompimento dos 66 mil e ver o Bitcoin buscar novas máximas. Essa é a maior probabilidade. Porém, se a gente perder os 60 mil dólares, aí essa correção provavelmente vai, né, deve se estender por mais tempo. Aí a gente amplia esse Fibonacci aqui e fica de olho em outros níveis. E nesse caso, desses outros níveis, eu me interessaria em comprar Bitcoin só próximo aos 58, 57 mil dólares, que é onde a gente tem aqui fundos prévios, olha só. E também é onde é a nossa segunda zona de liquidez. Se a gente pegar e espichar um pouquinho mais esse gráfico, mas que eu não vou fazer isso aqui, senão o meu vídeo vai travar todo, que esse site aqui da CoinGlass é muito pesado. Mas a título de resumo, pessoal, Bitcoin continua muito saudável, tá? A gente continua dentro de um possível rompimento de uma figura de consolidação que está se estendendo aí por praticamente mais, na verdade, né? Mais de 200 dias, 216 dias de acumulação, costuma romper para cima. A gente está entrando no melhor mês do ano para as criptomoedas, certo? O mês de outubro. O mercado ainda continua otimista, a gente deve ter mais cortes na taxa de juros, como o próprio Powell anunciou que devem ter mais cortes, só que eles vão ser decididos a cada reunião. Então não se desespere, enxergue quedas como oportunidades. E não esquece, pessoal, de deixar aquele like nesse vídeo, que isso é muito importante, verificar a sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito. Temos live diariamente de segunda a sexta às 11h30 da manhã, então se você quiser participar, a gente fala mais detalhes sobre notícia, entra nos indicadores macroeconômicos, eu analiso o mercado, eu analiso a cripto que você quiser, a gente troca uma ideia lá, então eu conto com a sua presença. No mais, eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!